campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus 5, versículos 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como têm zombado de outras afirmativas que Jesus, por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção, preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade. Seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida de inteligência universal, julgando-se aptos a tudo entender. Não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isto esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo aquilo que não é mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam as coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia estarão como todos os outros no mundo invisível, que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, e nem dar a ambos o mesmo tratamento. Percebam que aqui está vindo à tona a lei de merecimento, né? A questão da responsabilidade pelas suas escolhas. Não é uma questão de punição e de premiação, mas sim de dar o que é justo, cada um colher o que plantou. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou
a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isto ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Muito bem. Essa questão da felicidade futura, né? Por vezes nós cremos que numa ideologia que prega que aqui é um momento de sofrer para colher depois, né? Mas aqui só está falando, não está falando depois da morte. Aqui está falando felicidade futura. E aqui nós estamos falando em reino dos céus. Esse reino dos céus, entenda-se como uma alegoria, porque não se trata de em cima, embaixo, de um espaço físico. Vai muito além disso. Trata-se do reino de Deus. E o reino de Deus, aonde é? Aonde tu coloca Deus. Se tu o tem no teu coração, tu estarás dando vida ao reino de Deus. Se tu vives segundo as orientações, né, não são ordens, ele não manda, ele te dá escolha. Tu pode optar, só que tu vai ter que responder pelas tuas escolhas. E esse responder pelas suas escolhas não é lá, distante depois. Não, é hoje mesmo, né? Se eu escolher na hora do café da manhã comer um cachorro quente e tomar uma Coca-Cola, que energia eu vou ter para trabalhar durante o dia? Então as minhas escolhas as consequências são imediatas. O futuro é o exato instante após o presente. É que a gente tem essa mania de projetar, botar tudo, deixar para depois, né? Não, céu e inferno, isso aí eu vou viver depois. Não. Eu estou construindo o meu céu e o meu inferno conforme o que eu estou vivendo no meu dia agora, neste instante, neste exato momento. E ser humilde não tem nada a ver com ser humilhado, com ser submisso, com ser passivo. Ser manso, ter mansidão, mansitude no coração, não é ser aquele que diz sim para tudo, né? Porque quem vai, se tu diz sim pro cachorro quente e o refrigerante, depois quando tu estiver vomitando, passando mal ou sem energia nenhuma, não adianta tu dizer, não, mas foi fulano que me ofereceu. Sim, ele te ofereceu e tu aceitou. As consequências nós é que vamos ter que responder por elas, né? Então, o céu e o inferno não é lá longe somente, também é aqui e agora. Se eu me recuso a usar máscara, né? Opto por ser egoísta. Eu já fui vacinada, então eu não tenho mais problema. Pode não se manifestar em mim, mas eu posso ser um vetor, né? Daí eu vou ser egoísta? Não. A humildade. O que é humildade? Se a gente for na etimologia da palavra, humildade vem da palavra humus. E humus nada mais é do que terra. Então, ser humilde é ter os dois pés fincados na terra. É reconhecer o seu real tamanho.
a sua estatura, a sua capacidade, o que a sua estatura é capaz de suportar, de carregar. E ter a confiança de que Deus é bom e justo, de que nunca vai te dar um fardo maior do que tu possas. Ele nunca vai te dar um fardo por qual Ele já não tenha te dado oportunidade de desenvolver resistência para suportá-lo. Oportunidade para desenvolver discernimento, para saber que lições tirar daquele momento de adversidade, para que tu vá te lapidando, te iluminando, te tornando mais leve. E essa leveza, essa serenidade que traduz um estado da alma que te faz dar vida ao reino de Deus aqui e hoje na Terra. Não deixa para amanhã. É que às vezes é bem exigente. Por quê? Porque a gente tem que fazer mudanças e essas mudanças não são no outro, não é nos meus filhos, não é no meu marido, não é no meu vizinho, não é no meu zelador. Eu que tenho que mudar a minha maneira de me relacionar com eles, a minha maneira de me relacionar com as plantas, com os alimentos, com o ar que eu respiro, aceitando que no momento, quando eu saio de casa, eu tenho que usar máscara. Se eu ficar resmungando cada vez que eu vou ter que pôr, ai, que coisa chata, ai, eu sufoco, ai, eu não consigo. Tu fica dizendo isso, tu já tá te programando para não conseguir. Tu já tá escolhendo o fracasso. Por quê? Porque tu tá teimando, tu não quer aceitar o que aquele momento necessita. Porque cada momento nos traz mudanças, nos traz adaptações que precisam ser feitas, né? Isso aí é a tal da resiliência, a temperança. E para se desenvolver isso, tem que desenvolver discernimento, responsabilidade e a tal da humildade, que é saber aquilo que eu já consigo fazer sozinha e agora, isso aqui eu não consigo fazer sozinha, né? Então eu vou ter que pedir ajuda. E o fato de eu pedir ajuda não me diminui em nada. Mas daí, puxa vida, eu, na minha idade, vou ter que estar pedindo ajuda para fazer isso? O que vão pensar de mim? Vão pensar que tu é um ser humano que continua aprendendo. Vão pensar que tu é um ser humano que reconhece que precisamos de ajuda, sim. Que por vezes, muitas e muitas vezes, a minha filha meu filho é quem me ensinam as coisas da vida, né? Porque eles viram coisas que eu não vi. A soberba, ela anda de mãos dadas com o orgulho. E por vezes, na verdade, nada mais é do que uma profunda necessidade de ter o controle de tudo sob suas mãos. E por que a pessoa tem essa necessidade tamanha de ter o controle sobre tudo? Por insegurança. Que se ela não tiver o controle de tudo, é como se tirassem o tapete debaixo dos pés dela. Já o humilde não. O humilde tem os pés bem firmes na terra, que ele já sabe reconhecer o seu valor. Ele sabe tudo aquilo que ele já conseguiu construir e aquilo que eu posso ensinar e transmitir para os mais jovens. E sei aquilo que os mais jovens podem ensinar e transmitir para mim. Assim caminhamos juntos. E daí ninguém é mais do que ninguém. Todos ficam solidários.
Isso é dar vida ao reino de Deus na Terra, aqui e agora. Estamos passando por um momento de muitos desafios. E na medida em que a gente for compreendendo melhor as leis do universo, que o Mestre Jesus nos ensina com tamanha paciência e amorosidade. Ora ele nos ensina através de uma leitura, ora é através de uma música. Tem uma música linda aí que fala que só ouvi dizer que existe o paraíso na Terra, né? É linda essa música, passa uma filosofia maravilhosa. Agora, eu vou ser responsável por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu como, por aquilo que eu leio, os programas que eu assisto, os pensamentos que eu alimento. Tudo isso vai determinar como vão fluir os meus sentimentos e as minhas ações. E daí vai determinar se eu vou conseguir me manter serena, em sintonia com a elevação de Jesus e do mundo maior, que está aqui, presente conosco. Não são seres de um outro mundo. Coabitam conosco e estão sempre dispostos a nos amparar, a nos intuir, a nos instruir. Basta que a gente dê ouvidos, tenha serenidade, sensibilidade para acolher as vibrações que emanam da palavra de Jesus. Grata a todos pela sua atenção. Sejam felizes, façam felizes, mesmo que para isso você tenha que ter humildade de reconhecer que precisa mudar. E isso é para ontem, tá? Muito obrigada. Gratidão por essa oportunidade, neste momento compartilhado com a espiritualidade maior e com todos aqueles que este canal consegue alcançar. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site